Diz aí, escritor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre escrita objetiva. Escrita objetiva nada mais é do que você falar com muita clareza para o seu leitor. E nesse caso a gente já vai chamar o leitor, vai intitular ele como público-alvo. Só que aí começam a nascer alguns questionamentos. Se eu vou tratar o meu leitor como público-alvo, como é que eu vou conseguir agradar ele? Como é que eu vou conseguir conversar com ele, dialogar, deixar tudo muito bem claro, sem que eu perca a minha própria personalidade, a minha história e tudo mais? São vários questionamentos. E é por isso que a gente fez esse vídeo para você. Mas é claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se sim no canal da Editora Albatross, ative as notificações, porque toda semana tem conteúdo fresquinho para você. Então vamos lá, vou te passar alguns passos aqui muito importantes. Primeiro passo, para você poder atingir o seu público-alvo, você tem que entendê-lo, você tem que compreendê-lo, saber exatamente o que se passa na vida dele, o que ele busca, quais são os seus desejos, quais são os seus medos, suas ansiedades, suas vontades, seus objetivos, seus desafios do dia a dia, os obstáculos, o que ele vê, o que ele ouve. Muitas vezes a gente chama isso de mapa da empatia. Isso é muito importante, porque quanto mais a pessoa se identifica naquele texto, mais ela consegue ficar grudada naquilo, mais ela consegue até que viajar nessa realidade, mas ela consegue se desligar da dela e começa a entrar numa outra realidade, só que nessa outra realidade, talvez o personagem, as personagens, o antagonista, o protagonista, não importa, talvez tenha as características que comecem a trazer essa realidade para ele, para dentro dele, e ele fala assim, caramba, tem alguma coisa que eu estou entendendo isso aqui. Eu já passei por uma coisa parecida. E por mais que seja uma ficção, por mais que seja um entretenimento, algo lúdico, ele consegue trazer alguma coisinha para o dia a dia. Então ele consegue se conectar, ele consegue se ligar de uma maneira muito mais fácil. Então vamos a todos os passos aqui de uma maneira muito bem criteriosa. Então vamos lá, para poder conhecer o seu público-alvo, você tem que andar com o seu público-alvo, você tem que conversar com o seu público-alvo, você tem que buscar cada vez mais informações a respeito dele. O mais importante, independente se for um texto técnico, se for um artigo, se for um poema, se for uma obra completa, independente do segmento que você esteja utilizando, da linha que você esteja escrevendo, quanto mais você tiver informações dessas pessoas, quanto mais você questionar elas, melhor vai ser. Então, a respeito da classe social, o que ela vê todos os dias, o que ela come todos os dias, quais são os medos, quais são as vontades, quais são os desejos. Inclusive, como é que é realmente no dia a dia. Quais os livros que ela lê, por que às vezes ela não lê. Quando ela começa a ler alguma coisa, por que ela continua lendo aquilo? O que prende a atenção dela? Então, quanto mais você realmente se interessar pelo seu público-alvo, muito melhor vai ser o seu conteúdo. Muito mais direcionado e, é claro, como eu já falei anteriormente, resumidamente, mais conectado ele vai se sentir com esse conteúdo, com esse artigo, com esse texto técnico, com esse poema, com essa poesia, seja lá qual for a obra. Isso é muito bom e é muito vital para a sua escrita objetiva. Uma outra coisa que também é muito importante que a gente não pode esquecer, contexto. Do momento que ele vai receber aquele conteúdo, do momento que ele vai consumir esse conteúdo, e é claro que a gente está usando aqui um pouquinho de temporalidade, se eu pudesse falar isso, né, mas uma coisa mais temporal, você vai tentar entender exatamente o que se passa na vida dessa pessoa e em que momento que ele vai ter esse conteúdo. Que momento que ele vai receber esse artigo? Que momento que ele vai receber essa obra? Em que momento que você está escrevendo isso? Está sendo algo exatamente temporal e tem várias obras que são extremamente temporais, de um curto espaço de tempo, que fala a respeito de um ano ou dos últimos 5 anos. E muito leitor, muitas pessoas aí acabam sempre buscando essa referência porque tratou de uma maneira muito detalhada e principalmente naquela época fez muito sucesso. Por quê? Porque as pessoas se conectaram. As pessoas entenderam aquele contexto. Então, por exemplo, se ultimamente você está falando sobre classe política, se você está falando sobre a maturidade dos jovens, sobre redes sociais, sobre o advento da internet, pode ser que daqui 10, 20 anos esse material também seja consultado, seja até referência. Mas quanto mais você conseguir inserir o seu conteúdo no contexto do dia a dia do seu público-alvo, melhor. Então, se você está escrevendo um livro, por exemplo, que fala sobre um empresário que descobriu que deveria viver muito mais, que deveria ficar mais com o filho, que deveria ficar mais com a família e tantas outras coisas que são importantes, a gente sabe disso, que é muito importante, você vai inserir isso no contexto dele. Então, do horário que ele acorda, o que ele ouve, o que ele vê, ele vê diretamente a bolsa de valores, os investimentos, os estoques,
o que realmente acontece na vida dele, inserir esse conteúdo no contexto. Porque dificilmente somente uma pessoa vai se encaixar nesse contexto. Várias e várias pessoas do seu público-alvo vão se encaixar. E aí cria aquela conexão. E por mais que daqui a algum tempo, alguns padrões de comportamento vão mudando, as pessoas vão buscar essa obra, vão buscar esse conteúdo, esse artigo por conta da referência, porque ele conseguiu conectar muito bem no contexto daquela época. Então sempre se atente a fazer o melhor que você tem em cima do contexto do seu público-alvo. O que ele vê, o que ele ouve, as rotinas dele, o que acontece, aquilo que eu já falei anteriormente um pouquinho, mas aí foge um pouco, mas o que acontece dentro dele, né, desejos, vontades, prazeres, mas o quesito do contexto tem muito a ver mais com o ambiente, o que ele vê, o que ele ouve, o que está acontecendo no mercado naquele momento que você está escrevendo, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no meio social, o que está acontecendo na internet e tantas outras coisas que fazem parte do contexto naquele momento que você está escrevendo essa obra. Isso é muito importante mesmo. Uma dica, é claro, que é muito utilizada, muito repetida, mas a gente vai ter que bater aqui. Estude muito, leia bastante, enriqueça o seu vocabulário, entenda também a partir do seu público-alvo como que ele fala, como que ele se comunica. Por isso que uma das primeiras dicas aí foi exatamente ter essa interação com o seu público-alvo. Por exemplo, livros técnicos, vamos imaginar aqui, de marketing, de economia, eles usam termos técnicos. Agora, se é um livro de economia para leigos, eles têm alguma terminologia mais técnica, mas tem toda uma explicação. Tem um português mais coloquial. Então tente também entender e ler bastante, estudar bastante a respeito da maneira da leitura. Como que esse cara fala, como que ele lê, quais são os termos que são muito mais fáceis, ou pelo menos que sejam menos difíceis, se pudesse falar assim, perdão, que sejam termos que ele não vai ter que ficar toda hora buscando no dicionário ou alguma coisa assim, e ele consegue encaixar no contexto. Então leia bastante, estude bastante, entenda cada vez mais dos jargões, das gírias, se for o caso de um texto mais informal. Se for uma coisa mais técnica, mais coloquial, a mesma coisa. Se você está escrevendo sobre marketing, sobre economia, sobre administração, quanto mais termos você tiver, mais fácil é essa conexão que você cria com o seu público-alvo. Então leia bastante, estude bastante, isso é muito importante. Um último quesito que também é muito importante, eu sei que eu falo várias vezes em todos os vídeos aqui, é muito importante, isso aqui também é muito importante, mas que realmente tudo é muito importante para você, é tudo feito com muito carinho para você e não pode ser deixado de falar. O último quesito é não se prender a técnicas. Então você não pode também perder a sua personalidade por conta que tem determinado conteúdo que é muito vendável, que é muito utilizado, que é muito referenciado. Porque você começa o quê? A ser mais do mesmo. E muitas dessas técnicas, sei lá, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, ou até mesmo do último ano, talvez não deu certo, por quê? Por conta do contexto, eu já falei sobre o contexto aqui. Então tem hora, por exemplo, que se você acompanha muito conteúdo pela internet, aquilo fica tão massivo, que você já sabe exatamente o que vai acontecer. Um título chamativo, depois tem o primeiro parágrafo, depois tem o segundo, depois fala de um produto, de um serviço, né, que é o que o pessoal chama muito aí de copywriting, e por aí vai indo. Então, quanto mais você tiver uma linguagem mais natural, que consiga, como diria a minha antiga avó, ornar a sua personalidade com o conteúdo e o seu público-alvo, como ele precisa que você se expresse, melhor. Então, mantenha a sua originalidade. É claro, utilize de algumas técnicas, mas vá percebendo exatamente como que você consegue prender a atenção do seu leitor. Como é que você consegue se conectar com esse público-alvo? Por isso que é muito bom, mais uma vez, a interação. Escrever um conteúdo, mostre para as pessoas, peça um feedback, mas realmente peça um belo feedback. O que realmente você não gostou? O que realmente eu preciso melhorar? Aonde que você não entendeu? Em que momento que o texto ficou cansativo? Isso é muito importante, principalmente na escrita objetiva. Por quê? A escrita objetiva, como eu falei bem no começo do vídeo, é uma leitura muito clara, onde não tem nenhuma dúvida, a pessoa consegue se conectar, pegar aquele conteúdo, às vezes até aplicar na vida dela ou trazer para a mente dela, começar a referenciar por aí e não tem nenhum erro de comunicação, não tem nenhum ruído, que a gente poderia chamar também, em vez de erro, ruído. Então, quanto mais for clara e como é que eu posso dizer? Não personalizada, né? Acho que seria até erro falar isso, mas quanto mais tiver de você mesmo dentro desse texto, melhor para você também começar a gerar mais autoridade.
Então eu gosto do texto dele porque ele se expressa muito bem, ele entende o meu contexto, a gente se conecta, mas ele tem a maneira dele de escrever, que não é uma maneira completamente técnica, mas é o jeito dele de escrever. É claro que eu não estou falando aqui para você utilizar muito erros de concordância, erros de pontuação e por aí vai indo, que a gente sabe como é que funciona. Mas que cada vez mais você consiga colocar de você, da sua visão de mundo, a maneira como você enxerga as coisas e aliar a maneira de se expressar, o contexto, esse mapa da empatia, o que acontece no dia a dia, dentro e fora dessa pessoa, para que você tenha um ótimo de um conteúdo de escrita objetiva. Bom, escritor, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que você tenha gostado. Foi feito com muito carinho. Vou deixar 2 vídeos aqui e aqui o botãozinho para você poder se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.